Fala galera, beleza? A Cassiano Neves aqui e hoje vocês vão aprender o que é função, tá? Então vamos lá, o que é função aqui falando aqui em JavaScript? Função é um procedimento, tá? É um conjunto de instruções que executa uma tarefa ou um cálculo aí para a tua aplicação. Então, por exemplo, eu consigo criar um bloco, ou seja, um bloco de função com um determinado nome. Então, um exemplo, o calcular o salário, tá? Ou calcular o imposto. E dentro desse bloco de execução, ele vai fazer toda essa lógica de receber um valor, calcular um imposto e retornar para você o valor final, sem ter que estar o código espalhado, ou seja, você pode reutilizar essa função a hora que você quiser. Então essa é uma das vantagens de você ter uma função. Você pode usar ela a hora que você quiser. Você cria essa função, faz toda a lógica que ela tem que executar dentro daquele trecho de código e depois simplesmente você chama essa função e ele faz aquele determinado cálculo ou exibir alguma informação na tela, tá? Então vamos entender um pouco mais na prática, tá? Então, pessoal, a gente vai criar aqui uma pasta, tá? Uma pastinha com o nome de função, tá ok? mkdir função e vou navegar para essa pastinha função. Ok? Dentro dessa pastinha função a gente vai iniciar o nosso programa, vai criar o nosso programa. Yarn init, o nome do programa eu vou querer função, a versão vou manter, aqui eu vou colocar função também, vai ser o index.js que vai ficar como padrão, o ator é Cassiano Neves, licença padrão, private padrão. Ok, com o comando code ponto, ele já vai abrir o nosso VS Code, tá legal? Tá, pessoal, então o nosso VS Code aberto aqui, a gente vai criar aqui o nosso arquivinho index.js. Arquivo criado com sucesso. E aí vamos lá, pessoal. Vamos começar a fazer aqui a nossa primeira função e como que funciona, tá? A sintaxe. Como que você consegue criar uma função aqui em JavaScript? A sintaxe é simples. É o nome function, você usa o nome function, e o nome da função que você quer. Então eu quero uma função aqui para exibir um nome qualquer, tá? Um nome que eu colocar no parâmetro de entrada. Então eu quero aqui, ó, mostrar nome. O nome da minha função vai ser mostrar nome. E aqui eu tenho que abrir e fechar aqui parênteses, abro e fecho minha chave, tá? Ou seja, eu já tenho uma função aqui, ó, com o nome mostrar nome. Eu vou colocar um comentário aqui, função para exibir o nome, ok? Então essa função ela vai exibir o nome, tá? Mas que nome ela vai exibir? Vamos colocar aqui para ela exibir o nome que for informado aqui no parâmetro. Ou seja, tudo que está aqui dentro, ó, eu consigo criar parâmetros, tá? O que são parâmetros? Parâmetros é tudo aquilo que você pode passar como informação para dentro de uma função. Ou seja, eu posso ter quantos parâmetros eu quiser aqui. Então eu vou ter um parâmetro nome, tá? Vou ter um parâmetro aqui nome. E toda vez que eu chamar essa função, eu vou ter que passar esse valor nome para essa função, tá legal? E aí aqui eu vou imprimir esse nome, console.log, mostrando o nome, tá? E vamos executar essa função? Como que eu executo? Como que eu chamo essa função? Vou colocar aqui um comentário, exemplo, chamando uma função, tá? Então, para chamar essa função, é só usar aqui mostrar nome. Abrir e fechar, aqui, parêntese, e colocar o nome que eu quero no meu parâmetro. A Cassiano, opa,
a Cassiano Neves. Ok? E aqui a gente só precisa rodar agora nosso programa. Vamos aqui no nosso terminal, abrir o nosso terminal, tá? E vamos executar aqui node index.js. Olha que legal. A nossa função mostrar nome já está funcionando e já recebendo o parâmetro de entrada nome. Olha só que bacana. E para que eu uso isso, pessoal? Eu consigo reutilizar esse código, tá? Então eu consigo reutilizar ele em todo o bloco do meu código. Então se eu precisar executar isso dentro de um for, dentro de um for each, quantas vezes eu quiser, eu posso reutilizar essa função sem ter que reescrever ela, né? Então eu tenho essa função guardadinha para executar alguma coisa. Então vamos criar uma nova função aqui. Geralmente, vou manter esse código, tá? Eu vou criar uma nova função aqui em cima. Vou criar uma função, até colocar aqui o comentário, função para calcular, função para soma, tá? Vamos fazer uma função para soma. Olha só que bacana. Aqui eu vou começar function e aqui eu vou colocar o nome soma, tá? Então a gente vai fazer uma soma. Então o que ele vai fazer? Eu vou pedir aqui para eu informar um número 1 e um número 2, tá? Ou seja, eu não sei o que vai vir no número 1, não sei o que vai vir no número 2, mas eu quero fazer uma soma dos dois valores. Então o que eu faço? Uma função, ela pode tanto exibir uma mensagem através de um console, tanto ela pode retornar alguma coisa, tá? E quando a gente quer mostrar, ou seja, quer retornar um valor para essa função, no lugar de mostrar uma mensagem no console, a gente usa a sintaxe return, tá? E agora a gente vai dar um return aqui no número 1, certo? Mais número 2. Ou seja, aqui ele vai fazer um cálculo. Então, se eu digitar no número 1 aqui 20, e aqui no número 2 eu digitar 20, ele vai fazer o cálculo de 20 mais 20, que é igual a 40, tá? Vamos fazer esse teste? Eu vou chamar aqui, então, o soma, tá? E passando o número aqui 40, o próximo número, que ele quer o número 2. Vou colocar 50, ok? Então aqui. Aí aqui, ó, vocês vão pegar uma coisa. Eu vou executar do jeito que está aqui. Eu só vou colocar aqui um exemplo, não uma mensagem, um comentário, exemplo chamando uma função soma, tá? E aqui um exemplo de função nome, mostrar nome. Ó, vamos executar o nosso comando node index.js. Apareceu apenas o meu nome, é Cassiano Neves. Alguém sabe responder o porquê que não apareceu o valor, a soma? Ó, pessoal, não apareceu porque eu dei um return número 1 mais número 2, mas em momento nenhum eu estou mostrando a mensagem, ou seja, o valor, o resultado. Era isso que eu queria mostrar mesmo para vocês. Aqui, quando a gente dá um return, o que acontece? Ele não mostra essa mensagem, ele jogou para o resultado final da soma. Ou seja, isso aqui, ele acaba tendo um retorno. Então, se ele tem um retorno, você pode declarar uma variável. Então, eu vou declarar uma variável aqui com o nome minha soma é igual, tá? E aqui agora eu vou dar um console.log minha soma. Então vamos testar? Node index, a Cassiano Neves, que é da função de cima, e a minha soma 90, ou seja, 40 mais 50, 90. Olha que bacana, pessoal. Vamos fazer mais uma função aqui? Vamos fazer uma função agora. Vou copiar essa daqui, tá?
Eu vou fazer agora aqui uma multiplicação, tá? Então vou dar um nome aqui de multiplicação também. E aí eu vou receber o número 1 e o número 2. E aí aqui eu só vou trocar por um vezes, tá? Ou seja, ele vai multiplicar o valor que eu colocar aqui vezes o valor que eu colocar aqui. A mesma coisa, o retorno. Aí aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa, porém usando a multiplicação, tá? Aqui eu vou chamar var minha multiplicação é igual minha função multiplicação. E dentro dessa função ele espera um valor. Então eu quero 2 vezes 2. Vamos ver? Então console log minha multiplicação. Vamos executar? Ou seja, a Cassiano Neves, 90, que foi 40 mais 50, e 2 vezes 2 é igual a 4. Olha só que bacana a nossa função. Então, a nossa função ela já tem aqui todo o cálculo. Então, se eu quiser reutilizar essa função em qualquer trecho do meu código, eu posso usar ela. Entendeu, pessoal? Alguma dúvida com função? Se tiver qualquer dúvida, pessoal, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá legal? Então, beleza, pessoal. Então, vocês aprenderam o que é funções em JavaScript, tá legal? E espero vocês na próxima aula. E até mais. Abraço!